Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando mais um devocional, priorizando o Senhor. É o nosso 14º dia. E hoje o tema do nosso devocional é mantenha a chama acesa. E a leitura que eu gostaria de fazer com vocês é do texto bíblico em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 7, que diz assim: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Grave essas 3 palavras: poder, amor e equilíbrio. Queridos, em julho de 1504, Martinho Lutero era um jovem estudante de direito que voltava para sua universidade na Germânia, quando foi colhido por uma tempestade. E antes que chegasse em casa, um relâmpago caiu bem perto dele, que o jogou no chão. A realidade da morte assustou Martinho Lutero, e com medo, ele clamou: Santa Ana, ajude-me. Eu me tornarei um monge. Fiel ao seu voto, ele abandonou a faculdade de Direito e se uniu a mosteiro, na esperança de encontrar refúgio contra o medo da morte. Esse era Martinho Lutero antes da sua conversão ao verdadeiro cristianismo. E 15 anos se passaram e encontramos um homem forte agora. Não um homem com temores, com idolatrias, mas um homem completamente diferente. Não mais guiado pelo medo, Lutero agora assumiu um papel extremamente importante na liderança da reforma protestante. E nós o encontramos como um homem corajoso perante um conselho pelo bem do evangelho. Diante da ira do Sacro Império Romano, pairando sobre a sua cabeça, bem como a ameaça de ser queimado na estaca, a menos que negasse os seus ensinos, Lutero, diante dessa realidade, ele respondeu com coragem, com ousadia: Eu devo continuar caminhando no temor do Senhor. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei renegar coisa alguma, desde que não é nem seguro nem correto ir contra a consciência. Aqui estou, não posso fazer outra coisa. Ah, queridos, que coragem Deus deu a esse homem. Nós podemos nunca ter de enfrentar uma posição tão dramática quanto a de Lutero, mas a transformação que Lutero experimentou é verdadeira para todos nós que somos cristãos. Paulo, a respeito dessa transformação, ele ensina um encorajamento a um jovem tímido pastor chamado Timóteo. E quando nós meditamos sobre esse versículo, nós vemos que Paulo diz a ele que Deus não deu para você, Timóteo, um espírito de covardia, então seja valente. Deus não te deu um espírito de medo, de pavor, mas de poder, por causa do poder que existe na palavra de Deus. Deu um espírito de amor e também de equilíbrio, de harmonia. E pensando sobre isso, eu queria te convidar para que você tire um momento para reler esse texto de Timóteo. Em uma batalha contra o medo, nós podemos ser tentados a pensar: bem, é exatamente assim que sou. E cedemos ao medo, cedemos à ansiedade que nos incomoda, às preocupações. Mas isto não é quem você é. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Você é nova criação de Deus. E Deus não te deu espírito de medo, mas de coragem poderosa, amorosa e de coragem equilibrada. E interessante que a ilustração que Paulo utiliza aqui nesse texto para esta coragem dada por Deus de uma chama, por isso que ele vai usar essa expressão, uma chama viva. Quando nós não nos sentimos corajosos, crer na verdade sobre o que Deus diz que somos pode ser difícil, como se o pavio da nossa coragem estivesse se apagando.
nós abandonamos aquela brasa tênue de coragem até vir. E aí fica a nossa reflexão de hoje, para que os irmãos possam meditar juntamente comigo. Como você se vê? Você permite que sentimentos, circunstâncias e o medo definam a sua identidade? Ou como Paulo incentiva, permite que a palavra de Deus defina o que é verdadeiro a seu respeito? É muito importante pensarmos a respeito disso. Em seu livro A Chama Inextinguível, tem um autor que escreveu esse livro que se chama Michael Reeves. Ele explica como Lutero encontrou sua coragem dada por Deus em uma chama. Ele lutava com as suas dúvidas, com seus medos, escrevendo um versículo bíblico relevante e colocava em sua parede, ou em uma peça da mobília, ou em qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Ele, que dentro dele mesmo só existia pecado, temores e dúvidas, toda a sua esperança agora repousava fora dele mesmo. Ele não buscava refúgio mais nele mesmo, e sim na palavra de Deus. Ali a segurança de Lutero estava permanente, estava perante Deus. Não podia mais ser afetada pelo modo como ele se sentia ou o que ele fazia. E assim, quando ele enfrentava suas dúvidas, ele não procurava mais qualquer consolo em si próprio. Ele erguia agora os olhos para aquela palavra que é imutável e externa. E último, queridos, a maneira de ter certeza de fixarmos os nossos olhos na palavra de Deus é memorizar as Escrituras. A memorização nos ajuda a esconder a palavra de Deus em nossos corações, para que, onde quer que estejamos, possamos rapidamente trazê-la à nossa mente. Precisa de um lugar para começar? Que tal começar em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7? E se estiver difícil de memorizar esses dois versículos, lembre-se que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor. Poder, amor e moderação. Equilíbrio. Queridos, que Deus assim esteja te abençoando grandemente e busque o Senhor nesse dia. Grande abraço. Fiquem com Deus.